de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas. Apresentação, Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Sou Rilvane de Carvalho e é com imensa alegria que inicio na noite de hoje o programa Mãos Amigas. Tenho plena convicção que seremos todos auxiliados pela espiritualidade amiga. Eu e os demais trabalhadores da RBE do lado de cá e vocês, amigos ouvintes de onde quer que estejam. Estaremos todos sob o amparo do Cristo. O programa Mãos Amigas foi feito para você, ouvinte da RBE. Será construído a partir do teu contato conosco, das tuas histórias, questionamentos, do teu pedido de ajuda, das tuas alegrias. Queremos te conhecer. Dessa maneira, vinculados à luz que vem da doutrina espírita, amparados por seus esclarecimentos, uniremos nossas mãos, nos aproximaremos. Lembrando as palavras do Mestre Jesus, de que seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Teremos uns aos outros e cresceremos juntos na senda do progresso sem fim. O meu desejo é que eu, Rilvane, diminua cada programa para que o Cristo cresça em mim. E neste momento eu convido a todos vocês a fazer uma prece junto comigo, a convidar Jesus, Maria, a espiritualidade amiga que torce por nós, a estarem juntos conosco neste momento. Querido Jesus, aqui estamos, dispostos a nos aproximarmos do Teu amor, do caminho, Senhor, traçado por Ti para a nossa felicidade. Nos ensina, querido Mestre, a cada dia, a aceitarmos o amor no nosso coração, para que possamos assim termos mais saúde, mais felicidade e mais alegria. Querido Mestre, queridos amigos do plano espiritual, Mãe querida Maria, estejam sempre conosco, nos guiando, nos intuindo, iluminando os nossos passos, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. O poeta Casimiro Cunha, no livro Cartas do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos traz um poema com o título O Amigo, que eu quis trazer para vocês, já que hoje é nosso primeiro encontro e para nossa reflexão inicial. Muitas vezes sobre a terra só achas o amigo vão, que te espera no caminho com o punhal da ingratidão, mas é que nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura dos teus instantes de fel. Esse amigo podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus. Lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Seu amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. Amigos, sempre que nós estamos dispostos ao exercício do bem, nós somos assistidos. Esse programa, ele tem a finalidade de unir as pessoas, de fazer com que a tua história, os teus ensinamentos, a tua dor, os teus aprendizados, ele possa auxiliar o próximo. Faremos esse trânsito do amor e com certeza, sem dúvida alguma, o nosso Mestre Jesus será a nossa grande mão amiga
E agora eu trago para vocês o depoimento do ouvinte da RBE, Cal Silver. E o Cal traz a sua história, abre seu coração para todos nós, dizendo assim: aos 5 anos de idade, quando peguei o violão gigantesco de meu pai e comecei a tocar, foi na época exatamente em 1969, uma coisa surpreendente, na periferia de Bebedouro, Maceió, Alagoas. Mais adiante, com 15 anos de idade aproximadamente, comecei a cantar no restaurante Caseira Carne do Sol, próximo à Praça Sinibu, no centro de Maceió. Então, no almoço, um certo dia, comecei a mudar de voz. Vozes belas, conseguindo dar agudos, médios, graves, falsetes incríveis que eu nunca tinha conseguido na vida. Coisa fenomenal. Mas não era todos os dias e nem na hora que eu queria. E quando acontecia o fenômeno psicofônico que eu não entendia, achava que era eu que fazia quando bem entendia. Começou a me desequilibrar, porque era um fenômeno maravilhoso. Então, minha família começou a se preocupar e a mediunidade eclodiu e me fez adoecer. Eu fui taxado de doente psiquiátrico por um bom tempo. Minha família escondia o violão, tirava as cordas do violão, me dopava de remédio. Passei aproximadamente 10 anos, uma vez por ano me internando. Quando os amigos espirituais se aproximavam para cantar junto a mim, minha família dizia: "Tá doido, amarra, interna." Até que um dia uma das minhas irmãs me levou para o centro espírita e foi lá que me dediquei e descobri os mecanismos da mediunidade. E o pessoal onde eu trabalhava e cantava no supermercado já sabia que eu era o cantorzinho mediúnico querido dos clientes. Então, quando comecei a estudar mediunidade, consegui me equilibrar. Ainda hoje, cantando bem acompanhado por amigos cantores espirituais do outro plano, mas com equilíbrio. Eles cantam um pouquinho, vem outro e canta um pouquinho, e assim me dando intuições e me mudando sutilmente as roupagens das músicas populares e espiritualistas. Fico muito surpreso. Não dão nome nem nada, só dizem no meu ouvido: "Somos de Jesus." A doutrina espírita me fez conhecer a mediunidade com Jesus. E aí está o depoimento do nosso querido amigo Cal Silver, que abriu seu coração para todos nós. Muitíssimo obrigada, Cal, por ter colocado a tua história nesse momento. Com certeza, muitos dos nossos irmãos serão espelhados por tudo que você passou. Imagino que não tenha sido fácil a tua infância e juventude, quando você disse que foi taxado por um bom tempo de doente psiquiátrico, tendo a sua mediunidade equivocadamente sendo tratada como uma doença psiquiátrica. E que bom que hoje nós temos as associações médico-espíritas no Brasil, inclusive fora do Brasil, no exterior, despertando a consciência dos médicos e de todos os profissionais de saúde quanto à realidade do espírito, quanto à nossa essência divina e espiritual. Muitos psiquiatras que hoje são espíritas, eles conseguem visualizar de maneira mais tranquila os fenômenos mediúnicos e guiá-los também de maneira mais assertiva. Você disse que foi ao centro espírita e se dedicou. E lá se dedicou, iniciou seus estudos. E é justamente isso, nós precisamos tomar a iniciativa, ir atrás do auxílio e nos dedicarmos, nos esforçarmos pelas conquistas íntimas. É necessário estudo, sim. A doutrina espírita, ela tem um cabedal enorme de literatura que nos permite nos aprofundarmos no conhecimento e a partir dele despertar as nossas riquezas íntimas, a necessidade de nossa melhoria, de nossa reforma e atingirmos equilíbrio com Jesus, equilíbrio mediúnico nas relações sociais e por aí adiante. Nós temos várias passagens no Evangelho que falam de mediunidade. Então, mediunidade não foi a doutrina espírita
quem trouxe. Desde essa escrita do Evangelho, a época que Jesus passou por aqui pela terra, já era tratada, o fenômeno mediúnico já era percebido, já foi descrito, como, por exemplo, a apresentação do anjo Gabriel a Maria. Maria, médio vidente, viu o anjo Gabriel, que era um espírito. E ela conseguiu estabelecer contato com ele. Isso tem a ver, mediunidade. Jesus, em sua passagem na Terra, expulsou espíritos inferiores. Eram fenômenos obsessivos graves que tinham seu reajuste a partir desse encontro com Jesus. José encarnado, em sonho, foi orientado a permanecer ao lado de Maria quando soube que esta estava grávida. Então José, em desdobramento, teve contato com o plano espiritual e foi orientado e aceitou essa orientação. São pequenos exemplos de tantos outros que nós temos descritos na Bíblia, e em especial nos Evangelhos, com relação aos fenômenos mediúnicos. Herculano Pires, no livro Mediunidade, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos seus Problemas Atuais, nos diz: mediunidade é a faculdade humana, natural, de relações entre homens e espíritos. Pertence ao campo da comunicação. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as vibrações psíquicas e afetivas. As crianças a possuem à flor da pele, por assim dizer, mas, resguardadas pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores, que as religiões chamam de anjos da guarda. Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações humanas. Fecha-se o primeiro ciclo mediúnico para abrir-se o segundo, onde só se deve intervir com preces e passes até esse momento. É a partir dos 12 ou 13 anos que se inicia o segundo ciclo. Na adolescência, o corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhá-la com informações mais precisas, como aconteceu com o Cal, que na adolescência foi encaminhado ao centro espírita, já para ter as suas primeiras informações e orientações. O passe, a prece, as reuniões para estudo doutrinário são os meios de auxiliar o processo sem forçá-lo, dando-lhe a orientação necessária. O terceiro ciclo, segundo Herculano Pires, diz respeito à passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25 anos, tempo dos estudos sérios do espírito e da mediunidade. Há ainda um quarto ciclo, correspondente à mediunidade, que só aparece após a maturidade, na velhice ou na sua aproximação, devido ao enfraquecimento físico, permitindo mais fácil a expansão das energias perispiríticas, maior introversão da mente, quando existe um estado de neuropatia neuropsíquica, provocado pelas mudanças do envelhecer, nesse período da senescência. É quando esses laços físicos, o organismo físico ele fica mais debilitado e a partir daí os contatos mediúnicos, as questões espirituais, elas afloram. Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele diz: acharás o que buscas, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar: farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios, de variada expressão. Emmanuel já nos falando com relação à sintonia, a sintonia que nós damos com a espiritualidade superior, quando buscamos
elevação íntima, esse progresso moral, esse afastamento de tudo que é material, dos gozos materiais, com a aproximação dos bons sentimentos, sintonizamos com o alto. E quando o Emmanuel diz que se nos detemos à caça do prazer dos sentidos, que são os prazeres materiais, a jogatina, a sexolatria, a dependência química, as posses, a preocupação grande em ter coisas, tem a ver com essa aproximação do prazer dos sentidos. E nos aproximamos dessa maneira de irmãos e entidades viciadas também, porque damos sintonia a essa aproximação. E Emmanuel nos diz ainda: todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. O médio, por assim dizer, será vigilante por todo o progresso, assistindo-lhe a obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. A partir daí teremos uma mediunidade com Jesus, como nos disse o amigo Carl Silver, sintonizando com o bem, sintonizando com o caminho que Jesus nos traçou, nos aproximando dessa estrada de amor, ensinada por Jesus, exemplificada por Jesus, teremos equilíbrio íntimo, conseguiremos, inclusive, ter uma mediunidade equilibrada. Emmanuel nos diz ainda que ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável que entendamos, na faculdade mediúnica, a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz, ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. O ideal é que procuremos esse ajuste, essa tranquilidade, esse discernimento, quando estejamos equilibrados, quando estejamos bem, e não deixemos para procurar no momento do desequilíbrio, onde é mais difícil sintonizarmos, entendermos a mensagem. Muitas vezes estamos mais refratários a esse entendimento. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então a espiritualidade nos dá a orientação de nos conhecermos, começarmos a olhar para dentro de nós. Na aproximação do conhecimento espírita, começamos a traçar o caminho da autoiluminação, do autoconhecimento, do autoburilamento, a partir desse encontro conosco mesmo. É o momento de olharmos para o espelho e reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas mazelas, as nossas inferioridades, o que ainda nos ata ao mal. São equívocos, são inferioridades que trazemos ao longo da nossa existência, mas que é tempo de melhorarmos. Mas só é possível, só existe eficiência em nos melhorarmos, como diz a espiritualidade, a partir do nosso encontro conosco mesmo. É tempo de descobrir aquele homem, aquela mulher que eu achava que fosse muito boa, que eu fosse alguém crescido, amadurecido. Você começa a entender que ainda carrega sentimentos como mágoa, como irritabilidade, se chateia diante de uma ou outra situação, explode, tem ataques de raiva, de fúria, ainda consegue conservar
a falta de esperança, a falta de amor ao próximo. E aí você entende a necessidade de se melhorar, porque nós só conseguimos mudar a nós mesmos. E como é que está existindo esse tratamento com a nossa própria pessoa, na questão do autocuidado? Será que eu tenho zelado por mim, zelado pelo meu corpo, tenho tomado conta das minhas escolhas alimentares, tenho tido cuidado com o excesso de trabalho ou com a preguiça, essa questão de nos mantermos parados, paralisados no tempo? Será como está a minha relação com o meu próximo bem próximo, que é o próximo que está na minha casa? A relação com os meus familiares. Como eu tenho cuidado deles, zelado por eles? Como eu tenho lidado com as dificuldades que surgem no dia a dia com relação às relações familiares? E nas relações sociais? Será que eu tenho sido um bom colega de trabalho? Será que eu tenho sido um bom amigo dos amigos que se aproximaram de mim no decorrer da vida? E assim nós vamos despertando a consciência da nossa imaturidade espiritual. Somos espíritos numa senda de progresso, ainda pouco evoluídos, mas com a possibilidade de sermos anjos. Um dia, todos nós alcançaremos a angelitude, cada um no seu tempo. Mas com certeza, todos nós progrediremos para essa felicidade. É preciso para isso trabalhar o hoje, trabalhar o momento atual. Kardec ainda nos traz no Livro dos Espíritos, questão 918, os caracteres do homem de bem, perguntando: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E a espiritualidade diz: homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Olha só, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Inclusive é uma justiça amorosa, não é uma justiça agressiva, é uma justiça que busca apaziguar, equilibrar o ambiente, as pessoas, pratica amor e pratica caridade. Na sua pureza e na sua essência, nós temos a nossa essência divina. Então podemos despertar, é tempo de despertar o divino que há em nós. Esse sentimento crístico, puro, genuíno, que nos faz amar ao próximo como a nós mesmos, querer o bem sem olhar a quem e sem esperar retribuição. A partir daí nós entendemos o quê? Que existem homens ignorantes. É diferente de homens ruins. Aquele que está afastado do amor, ele é muito mais ignorante do que ruim. Na verdade, ele está equivocado nos seus próprios sentimentos, nas suas escolhas. Na questão 120, Kardec questiona os espíritos: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E o que é que eles dizem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Espíritos ignorantes agem equivocadamente. Porque o ladrão que rouba, ele está equivocado quanto à conquista de riquezas. Porque ele pensa que ter coisas, possuir bens materiais, é muito valioso nessa vida. E, na verdade, a riqueza que ele deveria estar procurando era uma riqueza íntima. Então, ele é muito mais ignorante do que mau. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz: quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Eu não posso acusar o outro, porque eu também tenho minhas mazelas. O que eu posso é fazer uma prece pelo outro, estender a mão amiga, um abraço fraterno, uma orientação saudável para aqueles que estão abertos para isso. Quando não é possível essa conversa fraterna, nós podemos
fazer uma prece pelo irmão que está agindo equivocadamente. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 194, Kardec pergunta: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. E isso constitui então uma recompensa. Qualquer um de nós, a qualquer tempo, podemos nos arrepender das nossas atitudes menos felizes. Nos arrependemos e a partir daí vamos nos tornando gradativamente homens e mulheres de bem, deixando para trás o homem velho, a mulher velha que eu era, e a partir de agora reformada, passo a ser uma mulher nova, um homem novo. Ainda André Luiz, agora no livro Entre a Terra e o Céu, ele nos diz: quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renove a conceituação a nosso respeito. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Então, guardar rancor, guardar mágoa do outro, adoece a nós mesmos. Nós podemos entender que o outro só nos ofertou naquele momento o que podia, era aquilo que tinha para nos dar. E a opção também de entregar a Deus essa dificuldade, entregar o irmão que nos magoou, que nos atingiu, as bênçãos da espiritualidade é uma opção nossa, é uma escolha nossa. Eu posso procurar viver em paz, independente das agressões do outro. Porque o outro ele vai atingir o quê? A minha inferioridade. Quanto mais eu me irrito, significa que ele consegue atacar a minha inferioridade. Quando eu não mais tiver o sentimento de mágoa, eu não vou me magoar mais. Se eu não sou mais alguém irritadiço, pode chegar o irritado que for. Eu vou optar por permanecer em paz. A partir da nossa mudança, nós vamos começar a não mais nos permitirmos essa aproximação do mau sentimento, pelo sentimento que o outro se aproxima de nós. Seremos nós com as nossas escolhas e o outro com as escolhas dele. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu, nosso querido irmão André Luiz diz: nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. Muitas vezes não é o que eu falo. Na verdade, na minoria das vezes, é muito mais o que eu faço. A minha obra, o que eu tenho praticado no meu dia a dia. Como está a minha ação e especialmente a minha reação diante da atitude das pessoas, diante das dificuldades da vida, no dia a dia que todos nós passamos. Todos nós, em um momento ou outro, temos as nossas dificuldades. E como temos reagido? De que maneira nós temos lidado com as situações adversas? E corroborando com essa ideia, eu trago para vocês agora a carta do amigo Edson Joaquim, também ouvinte da Rádio Brasil Espírita, e o Edson nos diz assim: Rilvane, o Espiritismo representa para mim tudo, porque sendo ele o Evangelho redivivo, me respondeu até agora todas as minhas dúvidas, quanto ao porquê de eu estar na Terra, para onde irei, e quanto à imortalidade da alma. O Espiritismo me fez reconhecer que sou um ser falível, com capacidade de me reformar, me ensinando a ser tolerante, paciente, compreensível com as falhas e equívocos dos meus semelhantes. Quando o Edson se diz mais compreensível com os equívocos alheios, ele nos faz lembrar a oração do Pai Nosso. Nessa passagem, Jesus nos orientando a elevar o nosso pensamento a Deus, nos ensinando
a rezarmos, Jesus diz que chamemos Deus de Pai, que não o chamemos de Senhor, de soberano, mas de Pai. Então, já a partir daí se estabelece uma relação afetiva com Deus. E no decorrer do Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como é uma relação de condição. Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, já no Pai Nosso, Jesus nos orienta a perdoarmos o próximo, a estabelecermos uma relação de perdão, livre de mágoas, livre de rancor, que possamos ofertar ao próximo a nossa outra face, ou seja, ofertar a ele a face que não está batida, que não está vermelha, que não está irritada. A face do perdão é a face do amor, é a face que eu consigo retribuir o bem, independente se me chegou algum mal, já pela orientação do próprio Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos diz: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. É a nossa oferta ao próximo, é o bem que nós podemos fazer. Esquecer a injúria, perdoar, lembrar que por palavras e por atitudes nós falamos de nós mesmos. Nós estamos nos apresentando para o outro e para a nossa própria consciência. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É aquela questão de um dia todos nós seremos anjos. Jesus ainda nos lembrou: vós sois deuses. Ou seja, temos todas as potencialidades divinas dentro de nós para esse progresso, o progresso do amor verdadeiro. Então, não acreditemos, como nos orienta os Espíritos no Evangelho, não acreditemos na dureza do coração humano. Aquela mãe que sofre com um filho ingrato, com um filho que não retribui com amor todo o carinho, todo o cuidado, todo o zelo que ela prestou durante toda a vida daquele filho, não acredite na dureza daquele coração. Porque no dia adequado, aquela sementinha de amor que você plantou, que ainda está no solo duro, no solo áspero, árido, no dia adequado, quando o solo daquela consciência, daquele coração humano, ele conseguir estar mais receptivo ao amor, com certeza esse sentimento que você doou vai brotar no coração. Então nós não podemos endurecer o nosso coração pela dureza do coração do outro. Que a nossa atitude seja sempre uma atitude do bem, e que possamos entender o tempo do despertar de cada irmão. Lembremos que quando o fruto ele cai da árvore verde, ele apodrece. É tempo do despertar de cada um de acordo com o seu momento de recepção do amor. Quando ele consegue absorver esse conhecimento, esse sentimento divino que sai do coração de uma mãe, do coração de um pai, do coração de um familiar que ama e que deseja muito bem, a um amigo, a um vizinho, a um familiar. No tempo certo, cada um progride no seu tempo. Vamos deixar que o tempo, respeitar o tempo das pessoas, de despertar. A gente não pode agredir, violentar o tempo do outro. Vamos esperar que no tempo certo ele cederá ao amor verdadeiro. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz que o parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão.
o parente difícil que nos chega, ele chega porque precisamos dessa aproximação. Então vamos, a partir da aproximação desse parente, trabalhar em nós humildade, compreensão, amor ao próximo, caridade. Vamos respeitar as escolhas do outro e vamos, a partir desse momento, entender que eu preciso me modificar. Eu preciso ser melhor para lidar com ele. E não posso exigir que ele melhore para me satisfazer. Em nosso lar, o nosso querido irmão André Luiz diz: atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. A nossa família consanguínea foi escolhida a dedo pela espiritualidade para o nosso próprio bem. Aqueles irmãos que sintonizam conosco em pensamento, em sentimento, é uma maravilha tê-los por perto. Mas os irmãos que são diferentes, que não conseguem ter os mesmos ideais, buscar as mesmas conquistas, eles são nossos também. São filhos do nosso querido Deus. Lembrando que Jesus falou que nenhuma das ovelhas do seu Pai, do nosso Pai, serão perdidas. O nosso irmão difícil, o nosso parente, que está próximo de nós, que nos é trabalhoso para lidar com ele, que nos dá essa demanda maior. Eles também são ovelhas do nosso querido Jesus, do nosso bom pastor. Então vamos trabalhar esse amor em nós para conseguirmos lidar com suavidade no nosso dia a dia com o irmão difícil que caminha conosco ao nosso lado. A reencarnação, ela nos oferece possibilidade de retornarmos com os nossos desafetos, com os nossos afetos, com os afins, mas também com os nossos desafetos. E isso nos dá a percepção de que vale a pena amar. É melhor que eu ame a um número grandioso de pessoas, que eu tenha amor pelas pessoas, que eu nutra o querer bem ao outro. Porque se eu necessitar na outra encarnação estar próximo a eles, que bom, porque a gente já tem sintonia, porque nós já temos amor, já temos vínculo afetivo. Então, para diminuir a possibilidade de reencarnarmos com desafetos, então não tenhamos desafetos. Cultivemos em nós essa paz, esse amor ao próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É tempo de renovação. É a bênção da reencarnação, que nos permite nos reconciliarmos com o nosso passado. Nos permite a oportunidade de, a partir de hoje, deste momento, construir uma nova trajetória, um novo futuro, despertando a alegria de estar próximo dos próximos que Jesus nos trouxe. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. Ainda André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Precisamos cuidar desse cadinho doméstico, desse reduto de amor que Jesus nos colocou. Enquanto não conseguirmos amar esse pequeno núcleo social, núcleo familiar, como conseguiremos amar a humanidade inteira que é a nossa família? Eu hoje estou como esposa dele, mãe daqueles, tia daqueles outros, sobrinha, filha. Tenho esse grupo de irmãos como parentes próximos, consanguíneos. E amanhã, meus irmãos, quando eu precisar estar em outro núcleo familiar, como eu posso conquistar o amor em mim se eu penso que eu só devo amar aquele grupo que está dentro da minha casa?
se amanhã eu posso estar convivendo com o outro que eu desprezei. Pensa que aquele teu vizinho, que muitas vezes você olha atravessado, que você nutre antipatia, ele pode ter sido ontem um filho teu, um pai seu, e hoje está como teu vizinho. Entendemos que a reencarnação, ela nos dá esse despertar de consciência da importância de amar a quem está ao nosso lado, a qualquer um que passe pela nossa frente. Em Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26, Jesus diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. O mais depressa, o tempo urge, e o tempo de renovação é o agora. Se neste momento, querido ouvinte, passa pela tua consciência, pela tua lembrança, um adversário, um amigo que você acabou se afastando no decorrer da vida devido a algum atrito do passado, é tempo de renovar-se. É tempo de você renovar esse sentimento como o de Jesus, o mais depressa possível. Se não consegue hoje fazer uma ligação, mandar uma mensagem para essa pessoa, comece emitindo uma prece. Direciona o teu pensamento para aquele irmão que te magoou, ou então que você ofendeu. Vamos nos reconciliar com as pessoas. A paz do mundo começa em cada um de nós. Nós precisamos fazer aquilo que nós gostaríamos de receber. É tempo de pensar, eu tenho desafetos? Será que ainda desejo tê-los como desafetos? A partir desse estudo, vamos refletir juntos. Será que eu ainda tenho desejo de manter, de nutrir desafetos? Desejo adquirir outros desafetos? A partir das minhas relações desse momento com o amanhã. Eu quero conquistar novos desafetos ou amigos? Ou querer aquele meu irmão de trabalho como um irmão meu consanguíneo? Entendendo que ele faz parte da minha família. É filho do meu pai. Ele hoje está como colega de trabalho, mas amanhã eu não sei. Pode estar bem pertinho, dentro do meu lar. Então vamos diminuir, cessar, na verdade, os nossos desafetos e cultivar a amizade do outro. Em nosso lar, nós temos, trazido por nosso irmão André, nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Família universal, solidariedade universal, é o nosso progresso. Entendermos todos nós como uma grande família. A miséria do outro, ela deve me impactar. Eu devo me inquietar com a dor do meu irmão que está na rua, com a dor do meu irmão que sofre de fome, com a dor do meu irmão que está nesse momento no hospital. Eu não preciso ter ele como familiar meu consanguíneo, mas eu posso entender que ele pode contar com a minha mão amiga, que ele pode contar com a minha visita fraterna aos hospitais, às instituições de longa permanência, onde tem muitos idosos necessitando do nosso abraço, do nosso sorriso, da nossa mão amiga, do nosso canto, da nossa prece. A qualquer tempo eu posso estender a mão da caridade, porque a caridade é o amor do Cristo em movimento, em trânsito. E quando a espiritualidade nos diz que fora da caridade não há salvação, é porque, para adquirir bondade, eu preciso exercitar a caridade. Quando você se dispõe a sair da tua casa e visitar um abrigo de idosos, e você se doa, naquele momento, o sorriso do outro, o olhar de profundidade e de alegria do outro, pelo teu carinho, isso toca em você sentimentos íntimos de genuidade divina. Isso faz com que você entenda o quanto é bom servir. E essa alegria que você buscou, que você conquistou naquele momento, faz com que você entenda e queira repetir essa atitude
várias vezes. No livro Nosso Lar, André Luiz fala sobre uma luz no matrimônio, dizendo assim: o lar é conquista sublime que os homens vão conquistando vagarosamente, ou seja, não é rapidamente. Eu não posso cobrar do meu marido que ele tenha um entendimento espírita que eu tenho, ou que ele tenha conquistas íntimas que eu conquistei, porque ele vai no tempo dele. Mas eu posso entender, respeitar o tempo do meu marido, respeitar o tempo da minha esposa, de ter consciência, de ter lucidez espiritual e zelar pela paz no meu matrimônio. Conquistar vagarosamente aquele amor, aquela tranquilidade no dia a dia das atividades matrimoniais, no dia a dia do corre-corre da vida, de cuidar dos filhos, de administrar a casa, do trabalho, de administrar a instituição religiosa. E André Luiz ainda nos diz que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Qual é o sentimento que temos doado no nosso lar? É o sentimento do esgotamento físico. Trabalhei o dia inteiro e quando chego em casa eu estou tão cansado que só consigo ser áspero, só consigo ser rígido. O que é que temos doado aos nossos filhos? Temos dado tempo para eles? Conseguimos ouvir como foi o seu dia a dia, como foi a sua manhã na escola, no cursinho, na faculdade, querer saber quem são os amigos, o que conversaram. Nós temos tido esse tempo de diálogo, esse tempo de aproximação de coração para o coração. Um dos grandes momentos de terapêutica familiar é quando nos unimos com os nossos familiares para estudarmos o Evangelho. O estudo do Evangelho no lar é um momento de aprendizado em família e de união familiar. Quando paramos, no mínimo uma vez por semana, naquele dia, naquela hora marcada, temos um encontro com a família, junto do Evangelho. Naquele momento, a espiritualidade tem um compromisso de nos auxiliar. E como estamos dispostos a nos melhorarmos, é uma reunião, é um momento divino, com certeza seremos auxiliados. E aquele aprendizado usamos no decorrer da semana. Semanalmente nutrindo esse aprendizado. Isso faz com que no nosso lar ele tenha equilíbrio emocional. Que possamos, sob a orientação de André Luiz, colocar o coração e a alma na família. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. E assim nos diz André Luiz. Quando amamos, nós nos divinizamos. Colocamos para fora esse sentimento divino que habita em nós, como filhos de Deus, que temos a centelha divina. A doutrina espírita também nos faz perceber que somos todos irmãos. Vejam só na questão 654 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E a espiritualidade diz: todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que sejam a forma sob que as exprimam. Então, quando eles respondem que Deus tem todos nós como seus filhos e por isso somos todos irmãos, é porque Deus não tem preferência. Inclusive investe em cada um de nós, tem expectativas positivas quanto ao nosso progresso. Jesus, como governador desse orbe do planeta Terra, ele tem muita expectativa no nosso progresso e tem investido, tem colocado toda a sua orientação, amiga, orientação de irmão querido, irmão maior, para que todos nós consigamos progredir. E somos então da família universal. Vamos nos amar, meus irmãos. Vamos nos amar e nos respeitar. Respeitar as diferenças, as crenças do outro, as raças. Respeitar os animais, a natureza. São nossos irmãos menores, precisam do nosso cuidado, precisam do nosso carinho.
os irmãos menores que convivem conosco nos nossos ambientes domésticos, nos ambientes de trabalho, os animais, a natureza, precisamos zelar por eles também, uns pelos outros e por tudo mais que nos cerca. É um longo caminho que temos que percorrer para a conquista da angelitude. Mas somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida e só pelo trabalho. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nos dizendo: ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha, trabalhando, colocando em prática os nossos ensinamentos, nos esforçando para domar as nossas más tendências, nossas más inclinações. Ele nos diz que a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante, não é da inércia. Não é parado que eu vou conquistar esses sentimentos, essas riquezas interiores. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. É um trabalho incessante, sem fim. Os espíritos superiores continuam o seu trabalho, cada vez mais elaborados, mais divinos, porque estão mais evoluídos, mas sempre o trabalho, a marcha do progresso. Sempre progredimos trabalhando. Ainda que os nossos erros sejam grandes, olha André Luiz nos ressaltando o amor. Maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. Não estamos desamparados. Diante das tormentas que acontecem no dia a dia das nossas vidas, uma dificuldade que nos bate à porta, é uma dor, a dor de uma perda, a dor do corpo físico, é algum parente doente, nós mesmos que podemos adoecer, é uma dificuldade financeira, tantas e tantas dificuldades que nos vêm no decorrer da vida. Mas lembremos que a compaixão de Deus nunca nos desampara. Não estamos sozinhos, estamos todos sendo auxiliados. E lembrando de Jesus, o nosso bom pastor, que zela por nós como ovelhinha querida do nosso Pai. Somos ovelhas desse bom pastor, desse rebanho. Vamos nos pertencer, nos sentir, ter a sensação de pertencimento dessa grande família universal guiada pelo Cristo. Você é uma ovelha do Cristo. E Jesus nos disse que nenhuma das ovelhinhas que o Pai lhe confiou serão perdidas. Eu, você, somos todos importantes. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz assim, que a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Ainda que exista uma tormenta grande, uma tempestade, que nos inquieta, que perturba a nossa paz, que nos põe em prova, a fé, ela vai representar um salva-vida. E que fé é essa? Será que fé é sinônimo de acreditar? Ou fé é sinônimo de confiar? Quando eu exercito em mim a fé em Deus, a fé na providência divina, na sabedoria divina, eu estou exercitando a confiança. Quem confia não se desespera. Quem confia, diante da turbulência que aparece, consegue dormir à noite, em repouso do sono, refazer as energias do corpo físico, sem se angustiar, sem se preocupar com o amanhã. Até as aves do céu, como nos lembra Jesus, elas não semeiam, mas não lhes falta o alimento. E nós temos que exercitar essa fé, que inclusive a doutrina nos auxilia a termos, a desenvolvermos uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Podemos, pelo estudo, estabelecer uma fé raciocinada, uma fé firme, sólida, que nos dá sustentação de prosseguirmos confiantes do amparo divino. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz que sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Diante da dor,
busquemos a serenidade. Uma prece sentida. Toda prece sentida, ela tem uma resposta do alto. Estás com dificuldade, querido irmão? Para e faz uma prece. Não se deixa guiar pelas sombras do desespero, da preocupação, da desesperança. Acredita que Jesus está contigo. Faz uma prece sentida e aguarda, com tranquilidade no coração, que tudo passa e as dificuldades irão passar. Em nosso lar, André Luiz diz: ó amigos da terra, olha o chamado. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Eu posso viver em paz independente de estar num ambiente atormentado. Eu posso estar em paz. Quando trabalhamos os campos interiores do coração, nós podemos nos manter em sintonia com Jesus, em sintonia com esse sentimento crístico que nos dá equilíbrio emocional. Então, pensemos que o nosso espelho, ele tem a ver com a nossa consciência. Quando despertamos a nossa consciência, nós conseguimos progredir para a luz, pelo esforço, pelo trabalho de nos vencermos, de vencermos as nossas más tendências, inclusive de sentimentos e de pensamentos. Podemos guiar. Quando vocês ligam, quando eu ligo uma rádio espírita, buscando entendimento, buscando conscientização, aprendizado, nós estamos favorecendo o nosso pensamento, cultivando o nosso pensamento em boas ideias, em ideias que nos esclareçam, que nos aproximem do pensamento de Jesus. Então, o momento de ligar, não, eu não quero estar com a mente vazia, pensando, muitas vezes me desviando para o mau pensamento. Eu quero sintonizar com o bem. Aí liga na Rádio Espírita e começa a aprender, a receber as bênçãos da orientação. Fênelon, o espírito de Fênelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Amando, nós alcançaremos um paraíso, alcançaremos a paz, a felicidade tranquila. As dificuldades irão cessar, mas precisamos nos amar. E é para isso que está progredindo o nosso planeta Terra. Estamos passando por esse processo de regeneração planetária. Mais para frente, quando todos nós nos esforçarmos para cultivarmos o amor, a paz, os bons sentimentos, teremos aqui um paraíso, um lugar bom de viver, um lugar onde não existam tantas desigualdades. Somos todos regidos, não estamos sozinhos. E por aqui vamos finalizando a estreia do programa Mãos Amigas, com o coração cheinho de felicidade, já te convidando para construir conosco este programa. Envie a sua história pelo WhatsApp da rádio 5582987349514 e aproxima o teu coração do nosso coração. Temos a certeza de que o Cristo conosco esteve. Agradeço aos amigos Carl Silver e Edson Joaquim pela participação tão especial. Agradeço a você, amigo ouvinte, que esteve conosco durante todo o programa. Estaremos juntos na semana que vem. A toda a equipe da RBE, em nome dos queridos Márcio Eduardo, Neuzinha Amélia, Leones, gratidão pelo convite, confiança, incentivo e acolhida. A minha família pelo apoio tão importante. Gratidão a Viana de Carvalho, aos amigos do plano espiritual, que estão regendo a todos nós, regendo a RBE e aos ouvintes a ela conectados. Gratidão imensa a Jesus, nosso mestre e bom pastor, amigo fiel de todas as horas, rogando a Ele que acalme o nosso passo, serene a nossa caminhada e dele nos aproxime. Um final de semana repleto de paz e amor no coração, queridos irmãos. Que Jesus esteja conosco, abençoe o teu lar,
abençoe os teus familiares, o teu trabalho, todas as tuas relações sociais. Serene o teu coração. Um forte abraço da amiga Rilvane. E agora eu deixo para vocês uma linda canção da musicista espírita Elizabeth Lacerda. Fiquem com Deus. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.